Todos acharam? Êxodo capítulo 2? Diz amém. Então nós vamos ler aí do verso 1 ao verso 10, ainda que nós vamos correr em 2 textos aqui, mas nós vamos estar lendo aí do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor já nos permitiu fazermos aqui nesta noite, ó Pai, podendo louvar, exaltar, ó Pai, o teu santo e maravilhoso nome. Agora, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações também, por intermédio da pregação da tua palavra. Usa, Pai, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, abençoados pela tua palavra. Em especial, nós pedimos, ó Pai, pelas mães da nossa igreja, e que o Senhor possa, ó Pai, falar ao coração de cada uma delas também, individualmente, ó Pai, nesta noite. E que assim, ó Pai, a tua palavra tenha livre acesso ao coração de todas, e que elas possam sair daqui abençoadas, ó Pai, pela tua palavra. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos? Joquebede, um exemplo de mãe a ser seguido. Nós olhamos, né, para este contexto, os irmãos conhecem muito bem a história. Aqui, o rei Faraó havia mandado matar, né, todos os meninos ali da nação de Israel, que estava exilada, né, na terra do Egito, justamente porque a nação estava crescendo muito rápido. E esse número de escravos, inclusive, que era do Egito, já estava numa proporção quase igual ou talvez até superior aos habitantes do Egito. E no caso, inclusive, de uma revolta, teria-se aí um grande problema, né? Então, já tomando a precaução quanto a isso, Faraó manda, inclusive, matar todos os meninos aí recém-nascidos, até mesmo para ter um controle, né, de natalidade. Talvez esse seja o primeiro controle de natalidade na história que nós encontramos aqui. Mas veja, dado a esta questão, Joquebede, então, nós podemos notar que ela foi uma mãe em tempos difíceis, né, exilada numa terra qual não era a sua terra, no momento de uma lei terrível, ao qual o rei, inclusive, havia colocado ali, que todos primogênitos ali, né, todos os meninos, melhor dizendo, deveriam ser mortos, e ela, então, agora com um grande problema com respeito a isso, porque ela deveria, assim como as demais mães hebreias, ter o seu filho tomado e o seu filho deveria ser morto. Mas o texto mostra aqui algo interessante, né? Essa mãe, ela realmente ela foi contra, inclusive, aquilo que o rei havia dito, e ela, então, tomou as suas atitudes aí para resolver essa questão e fazer com que seu filho permanecesse em vida. Mas essa mulher, tão pouco vista, muitas vezes, na Bíblia, né? Tão pouco mencionada, até mesmo nas pregações, traz a nós belas lições aqui, lições primordiais, inclusive, né, para as mães nessa noite aqui, lições as quais as irmãs devem, se não têm colocado em prática, creio que todas aqui, nós só vamos estar relembrando, né, um pouco, mas qualidades aqui essenciais para uma boa mãe. E Joquebede, então, é um exemplo de mãe a ser seguido. Nós vamos ver aqui, Deus assim nos permitindo, pelo menos, né, 5 qualidades desta mãe, 5 atitudes que esta mãe teve com respeito ao seu filho. E eu prometo aí a você,
bem rápido, né, nessa noite. Primeira questão que nós vemos aqui no texto, né, que nos chama a atenção, é que Joquebede é uma mãe amorosa. Amém, irmãos? Sem dúvida nenhuma, quando nós olhamos aqui para a história, nós realmente conseguimos identificar que ela foi uma mãe extremamente amorosa. Eu não sei, né, o que as outras mães hebreias fizeram, inclusive, para defender os seus filhos, para que seus filhos não fossem levados à morte. Talvez elas até tomaram algumas iniciativas parecidas com isso, mas aqui o texto não nos fala sobre ela, mas nos fala sobre Joquebede. Essa mulher que teve essa criança e por conta do amor o qual ela tinha para com seu filho, né, ela não permitiu que o seu filho fosse levado à morte sem que ela fizesse nada. Ela tomou atitudes, e atitudes até bem radicais, né, com respeito à proteção do seu filho. Ela não ficou, né, de maneira nenhuma, com as mãos cruzadas. Ela resolveu ter uma iniciativa. Eu sei aqui, eu conheço, né, cada uma das mães aqui da nossa igreja, e eu sei, sem sombra de dúvida, né, que as irmãs amam seus filhos. Amém ou não? Eu tenho certeza, né, sobre isso. Cada uma das irmãs amam seus filhos. Eu tenho certeza, né, que vocês são capazes de fazer o possível e o impossível pelos seus filhos, né? E nós temos visto isso, inclusive, durante o tempo, né, que Deus tem nos dado aqui, convivendo com as irmãs. Mas veja, amado, esta mulher, ela fez justamente isso, né, naquele tempo difícil, onde seu filho deveria ser morto. Olha a atitude, né, a qual ela teve aí, com demonstração de amor, de afeto para com seu filho, no versículo 2 e no versículo 3. Diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nele o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Veja que essa mulher aqui, ela tomou, né, a iniciativa de esconder o seu filho, ainda que essa iniciativa, né, poderia lhe custar a própria vida. Abra lá em Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver também, usar esse texto também para que a gente acompanhe aí. Hebreus 11. Olha o que é dito aí para nós, né? Hebreus capítulo 11, o verso 23. Diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então veja só, essa mulher tomou uma atitude ali por amor ao seu filho, realmente de esconder o seu filho, até mesmo, né, correndo perigo aí. Tomou uma medida desesperadora para salvar seu filho, mas ela tomou essa medida desesperada por amor ao seu filho, mas no entanto ela tomou com cuidado. Toda mãe é assim, né? Se ela vai tomar, mesmo que seja uma medida desesperada, algo que ela tem que fazer mesmo ali de última hora e que ela não tem como mesmo, ela vai sempre tentar fazer, ainda que correndo perigo, ela ainda vai tentar fazer, tomando o máximo de cuidado, inclusive, com o seu filho. E nós encontramos aí em Êxodo capítulo 2, né? Nós vamos ficar nesses 2 textos aí, os irmãos mantenham-se também lá em Hebreus, mas olha o versículo 4 aí de Êxodo, ela tomou, né, o cuidado, colocando inclusive a filha mais velha aqui, que Moisés, justamente cuidando do seu filho, quando o colocou ali, né, no rio Nilo. Veja o verso 4, diz assim: a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Veja que mesmo a mãe tomando todos os cuidados, eu fico imaginando, né, ela fazendo aquele cesto para colocar Moisés ali naquele rio, aquele bebê, e o cuidado que ela tomou, fazendo aquela cesta, da forma, né, mais correta possível, até mesmo para que não entrasse, né, ali nenhum tipo de água, nem um pouquinho de água, para que aquilo não afundasse, seu filho, inclusive, viesse a morrer. Ela fez aquilo ali, né, com um tipo de galhos ali, palha e tudo mais, e colocou o barro ali, tudo bem pensado, bem projetado, até mesmo para que o cesto não fosse muito pesado, para que não afundasse com a criança. Colocou ali o betume para que não houvesse, né, nenhum tipo de furinho que pudesse passar água. E ela tomou todo o cuidado, colocou o seu filho ali, mas também ainda tomou cuidado, né, de colocar sua filha também para olhar qual seria o destino daquela criança. E olha, Deus, ele faz algo, né, maravilhoso aqui na vida de Joquebede e na vida de Moisés. Amém, irmãos? Dando, inclusive, ali, né, o cuidado, né, ali a Moisés, ainda quando criança, que olha só, poderia acontecer tantas coisas ali no trajeto, né, no rio abaixo,
Mas olha, Deus cuidou de tal forma, a ponto de chegar ali a filha de Faraó. Aquela que realmente, se ela quisesse guardar o filho, ninguém poderia fazer nada. Porque ela era filha de Faraó mesmo. Se fosse uma outra hebreia que pegasse, ou qualquer outra mulher, de repente até uma egípcia, poderia até mesmo ali matar aquele filho e tudo mais. Sabendo, né, que era de uma hebreia. Se fosse uma outra hebreia que pegasse aquele filho, poderia também, lá na frente, né, ser descoberta aquela criança e também ser morto. Mas Deus colocou tudo certo, tudo de forma certa. Amém, irmãos? Colocou ali tudo de forma certa, justamente para que aquela criança fosse poupada. E nós sabemos, inclusive, né, a finalidade disso. Depois Deus fez desta criança o maior, né, dos profetas ali no Velho Testamento, basicamente, aquele homem que realmente guiou a nação de Israel, livrando ela, inclusive, dos 430 anos ali de escravidão no Egito. Então veja, o amor desta mãe, o cuidado que esta mãe demonstrou pelo seu filho, né? E é algo realmente que nós devemos aqui prestar atenção, né? Porque, amado, irmãs, aqui nesta noite, eu sei que vocês amam seus filhos, mas quais tem sido, né, o tipo de cuidado, o tipo, inclusive, de sacrifício que você tem feito pelos seus filhos? Eu sei, as irmãs amam-se. Nós temos plena certeza disso pela forma como vocês cuidam de seus filhos. Mas qual tem sido o tipo de cuidado, o tipo de zelo que vocês têm tido pelos seus filhos? Parece que em algum momento na vida, né, o nosso amor, ele passa a certo conforto, né, da vida, passamos até a ter um certo descuido dos nossos filhos em alguns pontos. Talvez até em alguns momentos, né, deixamos de orar pelos nossos filhos, deixamos, né, de buscar a Deus por eles, deixamos até mesmo de rogar a proteção de Deus sobre eles, porque às vezes a gente acha, né, tá tudo bem, nossos filhos estão conosco, inclusive caminhando conosco nos caminhos de Deus aqui e tal, e parece que está tudo bem, então vamos deixando, né, até mesmo de lado o cuidado que nós devemos demonstrar pelos nossos filhos. Mas, amados, nós não podemos fazer desta forma, amém ou não? Nós precisamos entender, né, que assim como naquela época, né, Satanás levantou ali Faraó, inclusive para fazer mal àqueles meninos, hoje ainda o diabo levanta ao nosso derredor aí ainda, né, muitas questões que estão realmente cooperando contra aos nossos filhos, contra inclusive os ensinamentos bíblicos dos quais nós temos dado aos nossos filhos. E por isso nós precisamos ainda continuar amando sim, mas demonstrando este amor até mesmo através do cuidado da oração pelos nossos filhos. Amém? Mais adiante nós veremos um pouco mais sobre isso. Então Joquebede foi uma mãe amorosa, sem dúvida. Outro ponto a nos chamar a atenção na vida aqui de Joquebede é que Joquebede também foi uma mãe extremamente corajosa. Esta mãe corajosa, inclusive que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, olha só, né, o que o texto diz aí na parte final do texto, diz assim, pela fé Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O mandamento do rei é que fosse entregue todos à morte mesmo. Mas eles não temeram. Joquebede foi uma mãe corajosa, uma mulher que fez de tudo, né, sem medir esforços, sem medir até mesmo os perigos, as consequências ali de seus atos, a fim de salvar o seu filho. Foi extremamente corajosa. Às vezes nós acompanhamos, né, na televisão e tudo mais, atitudes assim, né, de mães que salvam seus filhos de forma corajosa mesmo. Elas colocam a sua própria vida em risco para salvar, inclusive, ali seus filhos. E é assim mesmo, né? A mãe, o tamanho, né, do amor o qual a mãe tem, ela faz isso, né? Ela é capaz, realmente, literalmente, de dar a sua vida pelo seu filho. Eu me lembro aqui, né, me lembrei aqui agora de uma história, né, missionária. Um missionário contou isso certa vez, trabalhando numa tribo indígena, né? Era costume, cultura da tribo, era que chegava numa determinada idade em que a mulher chegava, aquela mulher, ela deveria ser levada pelo seu filho até o meio de uma mata, e lá, né, ela ficaria para ser morta ali mesmo, para morrer naquele lugar ali. E conta-se, né, na história que chegou o dia de certa mãe ser levada para ser deixada ali no meio da mata, para morrer ali em velhice, e ela foi, né, junto com o seu filho, e ela ia pelo caminho marcando, né, todo o caminho. Ela dava um jeito de marcar todo o caminho. E o filho, né, logo ali ficou atento, né, com respeito àquilo, e de repente, né, chegou para a mãe e perguntou, olha, por que a senhora está fazendo isso? E ela, né, olhou para o seu filho e falou assim, ó, eu sei, né, que eu não posso voltar daqui, que a nossa cultura diz, inclusive, que eu tenho que morrer aqui, como minha mãe morreu aqui. Mas eu sei também que você nunca veio para esses lados da mata, e para que você não se perca, eu estou marcando o caminho. Mãe amorosa, mãe que cuida.
e ela cuida corajosamente do seu filho. Amém, irmãos? Veja esta mãe, né? Ela foi uma mãe amorosa. Ela cuidou do seu filho. Joquebede colocou a sua própria vida a risco para cuidar do seu filho. Se o rei descobrisse, né, que ela tinha escondido seu filho por 3 meses, ou se o rei, né, descobrisse que ela havia ali de alguma forma entregado, inclusive, né, aquele seu filho ali na mão da filha dele, com certeza aquela mulher seria morta. Agora veja, né, como que Deus ele age, como que Deus faz as coisas, né? Quando uma mãe ela está agindo ali realmente por amor ao seu filho, ele dá, inclusive, Deus dá sabedoria para a mãe, para que a mãe haja da forma correta. Amém, irmãos? Veja tudo como foi, né? Maravilhoso. Aquela mulher realmente teve atitudes ali, e atitudes sábias mesmo. E Deus, inclusive, veio e interviu com respeito a tudo isso. Aquela criança, então, vai parar na mão da filha de Faraó. A sua irmã, né, logo chega, como que se não entendesse nada que estava acontecendo, né? Dá aquela... Conhece esse ditado? Dá uma de João sem braço. Já ouviu isso? Né? Faz assim como se não soubesse de nada. E de repente, olha, você não quer que eu vou lá buscar uma hebreia lá para cuidar? Porque tem tanta mãe hebreia aí que os filhos foram mortos, mas que pode amamentar essa criança, que pode cuidar dessa criança. E ela foi lá, mas ela buscou a própria mãe, né? Ela veio, inclusive essa criança, né? Nós não sabemos aqui a idade que tinha a irmã de Moisés, mas ela também agiu ali de forma corajosa e de forma sábia também. Agiu de forma sábia. E então, a criança, né, Moisés, foi dado à sua própria mãe, inclusive, para que ela, né, cuidasse de seu filho. Então veja, Joquebede é uma mãe amorosa. Joquebede é uma mãe corajosa por colocar a sua própria vida em risco para proteger o seu filho. Terceira característica aqui desta mãe, Joquebede, é que Joquebede também é uma mulher não só amorosa e corajosa, mas é uma mulher também guerreira. Uma mulher guerreira. Olha ainda comigo lá em Hebreus, capítulo 11, ainda verso 23, mais uma vez, nos fala justamente sobre isso, né? Olha lá, pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Agora, quanto tempo foi que eles esconderam Moisés? 3 meses. Olha, eu acredito que deve ter sido difícil. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Daqui a pouco o irmão William, mas a irmã Luana vai saber disso, né? Imagina só, se Moisés teve cólica nas primeiras semanas de vida. Eu me lembro, né? Adriel teve bastante cólica quando nasceu. Teve pelo menos alguns dias, né, de cólica. E eu me lembro, né, que eu ficava zumbetando. Conhece esse termo também? Né, zumbetando, porque a mãe dele já sofria já, né, o dia inteiro ali, cansaço, à noite acordando, e às vezes, né, eu via que ela estava cansada, e aí eu levantava mais cedo, tinha que ir trabalhar e tudo, mas aí eu tinha que cuidar dele durante a noite com cólica, e eu colocava ele aqui, e eu ficava lá, né, fazendo massagem e tudo, para ver se a cólica passava, e ele fazendo, né, aquela coisa. Eu não sei, né, os meus filhos, não sei, talvez eu também fui assim, né, mas eu sei que meus filhos, parece que eles veem com amplificador no peito. Eles nunca choravam igual uma criança normal. A criança normal, eu fico olhando, né? Até falei com a irmã Priscila esses dias, né? A Helena começou a chorar, eu falei assim, não pode nem falar que isso é choro. Tem que falar que isso é um resmungo. Né? Porque ela... Os meus filhos já começava no volume 20 mesmo, né? E aí eu imagino, 3 meses... Ó, quem estava dormindo acordou agora, né? Eu imagino aí 3 meses. 3 meses. Imagina você, 3 meses, você tentando esconder uma criança. Ninguém podia ouvir o choro. E sabe que criança recém-nascida chora para tudo, eles não sabem falar, né? Então, se eles estão sujos, que eles precisam trocar, eles choram. Se eles estão querendo tomar um banho, eles choram. Se eles estão sentindo dor, eles choram. Se eles estão com fome, eles choram. Eu acho que Joquebede já andava com a fralda aqui, com o mamá aqui do outro lado, segurando, e desse jeito, para que o menino não chorasse. Mas imagina a luta que foi para proteger esta criança. Ela lutou por seu filho. Amém, irmãos? Ela lutou mesmo pelo seu filho. Irmãs, eu sei, né? Inclusive aqui, cada um de nós pais, nós enfrentamos uma luta. O inimigo, né, sempre está buscando realmente colocar o nosso filho fora dos caminhos do Senhor. Ele sempre está buscando, né, ludibriar os nossos filhos com aquilo que o mundo oferece, que aparentemente, escute jovens,
Escute aí, crianças. Aquilo que o mundo oferece aparentemente é bom, mas na verdade aquilo vai trazer para você dor. E talvez vai ser dor que vai durar por toda a sua vida. Nós temos hoje, né, inúmeros jovens que eram inclusive crentes, filhos de crentes pelo menos, estavam por dentro da igreja, cresceram inclusive dentro da igreja, mas que em algum momento foram ludibriados pelas coisas deste mundo, foram percorrer outros caminhos que não os caminhos de Deus, e hoje estão dentro de penitenciárias, sofrendo, inclusive cumprindo uma pena altíssima, justamente porque se deixaram ludibriar pelo mundo. Talvez até foram mães que lutaram pelos seus filhos. Talvez também foram mães que foram displicentes, que não tiveram cuidado com o seu filho, de realmente lutar por ele. Amado, cada um de nós, né, aqui serve para as mães e para os pais, cada um de nós aqui que somos pais, nós precisamos lutar pelos nossos filhos. É uma realidade. A guerra que nós estamos travando contra o inimigo. O diabo realmente quer tomar os nossos filhos, quer levar os nossos filhos à perdição, à condenação eterna. Mas para isso nós precisamos lutar, tirar realmente os nossos filhos, lutar realmente para tirá-los das garras de Satanás. Amém, irmãos? E essa luta se dá, né, a cada um dos pais. Apesar aqui, então, dos problemas, Joquebede, ela lutou por seu filho. Apesar da evidência, inclusive, da luta física aqui que nós vemos no texto, maior, inclusive, era a batalha espiritual, a peleja espiritual a qual essa mãe travava. Era o próprio diabo que realmente queria matar ali a descendência do povo de Deus. É interessante que quando nós olhamos na história de Israel, nós sempre vemos alguém, algum rei, alguma coisa, o diabo levantando alguém contra os meninos. Porque havia justamente a profecia de que viria de lá o Salvador. Amém, irmãos? É de lá que viria. Então é uma luta extremamente ali espiritual até hoje, né? Nós falamos hoje de manhã, nós estamos estudando sobre escatologia na escola dominical, e nós falamos sobre isso, né? O diabo ali tentando sempre exterminar a nação de Israel, sempre tentando acabar com o povo de Israel. Sempre. Agora vejam, amados, nós encontramos aqui uma mãe que estava guerreando ali realmente, uma mãe guerreira que estava lutando pelo seu filho. Amados, quantos de vocês têm, né, realmente se portado como uma guerreira pelo seu filho? Eu não sei. Eu não sei, né, que tipo de vida seus filhos estão levando. Mas eu sei que mesmo que seu filho esteja aqui hoje, sentado no banco da igreja, muita coisa pode estar acontecendo na mente dele. O diabo pode estar trabalhando de alguma forma na mente dele, na vida dele. E você precisa realmente, incansavelmente, lutar pelo seu filho. Amém, irmãos? É uma luta. Criar o filho nos caminhos do Senhor é uma luta. Ensinar os nossos filhos, né, aquilo que é o correto, aquilo que é o temor a Deus, inclusive, é uma luta constante. Muitas vezes tem que corrigir, né? Os nossos filhos, assim como nós, quando éramos corrigidos, né, achávamos que os nossos pais, eles gostavam de fazer aquilo. Achavam que os nossos pais, né, parece que eles tinham prazer em nos corrigir. Mas não era, não. Hoje, inclusive, como pai, né? Eu me lembro quando eu era corrigido, né? Fui corrigido várias vezes. Eu me lembro que meu pai falava assim: um dia você vai entender. Ele sempre falava assim, né? Isso dói mais em mim do que em você. Mas quem chorava sempre era eu. Né? Então eu não acreditava, porque ele batia e eu que chorava. Mas ele falava: isso dói mais em mim do que em você. E eu vim entender isso, irmãos. Hoje, né? Como pai. Quando tem que corrigir meus filhos. Isso dói no pai. Isso dói na mãe. Amém ou não? Dói em nós. Porque realmente o que nós queremos é que o nosso filho, ele realmente entenda somente com a instrução. Que a gente chegue a falar para ele: isso não pode ser feito assim, porque Deus não se agrada disso de forma nenhuma, e que ele entenda isso só pela instrução. E que nós não precisamos nunca de corrigi-los. Quantos aqui, quando você casou, você pensou em ter filho, você falou assim: eu quero ter o filho mais desobediente do mundo, eu sonho com aquele filho que vai ser rebelde, com aquele filho que vai fazer birra no supermercado, eu sonho com um filho assim. Quantos aqui foi, quando casou, pensou em filhos, pensou nisso? Não, né? Que jeito que era o filho que a gente sonhava? Aquele filho que quando a gente falasse, ele iria obedecer. Aquele filho que todo mundo iria chegar, passar a mão na cabeça dele e falar: nossa, que menino obediente. Não é assim que a gente sonhou? Mas, no entanto, não é assim, né? E isso é bem claro para nós. Às vezes a gente fica nesse sonho, né, de achando que as coisas vão ser assim, mesmo que a gente sabe já de antemão que não vai ser assim. Os nossos filhos são pecadores, nascem no pecado. Amém ou não? Assim como os pais. E eles realmente precisam, inclusive, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que, inclusive, eles sejam modificados, transformados. Eles precisam também ser ensinados na palavra de Deus, para que essa questão mude na vida deles. Mas eles não são perfeitos. E nós precisamos lutar mesmo.
guerrear até mesmo para que os nossos filhos, eles andem por caminhos direitos. Então eu não acreditava muito no meu pai quando ele falava, vai doer mais em mim do que em você, né? Mas hoje eu acredito. Ainda que eles não choravam, né? Mas eu sei a dor que é. Toda vez que o pai precisa corrigir o seu filho, às vezes pelo mesmo motivo. E parece, né, que a gente não está conseguindo passar a instrução certa. Parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, porque aquilo não entra na cabeça da criança. Mas a gente está ali, dando o nosso máximo para realmente conduzi-los no caminho do Senhor. Amém, irmãos? Ensinando a palavra de Deus, corrigindo quando necessário, fisicamente, inclusive, dando o nosso máximo, orando pelos nossos filhos. Eu imagino, né, esta mulher, quando ela tomou a decisão, Joquebede, quando ela tomou a decisão de fazer isso, de colocar seu filho ali no Rio Nilo, eu imagino o que ela pensou. A forma, inclusive, eu fico imaginando o tempo que ela orou a Deus por isso. Talvez os 3 meses os quais ali ela escondeu o seu filho, ela orava justamente por isso. Talvez até antes de conceber o seu filho, ela já orava por isso. Olha, Senhor, dá um jeito aqui, protege meu filho. Não deixe com que os egípcios o matem de maneira nenhuma. Lutando pelo seu filho. Onde é que seu filho está nessa noite? Onde é que o seu filho está essa noite? E o que você tem feito com respeito a isso? Eu fico até triste por uma questão, quando penso, né, sobre isso, porque nós temos as reuniões de sexta-feira, culto de oração. Era para nós, mesmo que a gente tivesse arrebentado, cansado mesmo. Era para a gente estar presente aqui, todos reunidos juntos, buscando realmente a Deus pela proteção dos nossos filhos. Até mesmo aqueles que estão longe, distante dos caminhos do Senhor. A gente está aqui, junto com os irmãos, buscando realmente, lutando, com o joelho no chão mesmo, orando por eles. Para que Deus trabalhe na vida deles através do Espírito Santo. Se algum dia eles tomaram a decisão, né, entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que Deus ali trabalhe no coração deles, traga eles de volta aos caminhos do Senhor. Se eles não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que Deus trabalhe também no coração deles através do Espírito Santo, de tudo aquilo que nós ensinamos a respeito de Deus, de tudo aquilo que eles ouviram durante o tempo que estiveram conosco na igreja, e que eles entreguem a sua vida ao Senhor. É uma luta constante, irmãos. Constante mesmo. A gente não pode parar de lutar pelos nossos filhos. Amém ou não? É a maior herança que Deus nos deixou. Amém ou não? Lá em Salmo, né, 27 diz que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Nós precisamos realmente cuidar dos nossos filhos. Eu sei, o trabalho é árduo, é difícil. Muitas vezes, né, a gente até age de forma errada com respeito a eles, até mesmo dando um mau exemplo. Por isso, amado, que nós precisamos mais de oração, mais de joelho no chão, buscando ao Senhor realmente pelos nossos filhos. Então, apesar, né, da evidência da luta física, com certeza, a luta espiritual é sempre maior. A maior batalha, né, de uma mãe é espiritual. A maior batalha de uma mãe é travada com os joelhos no chão. Amém? Tem uma frase, inclusive um livro, né, com esse título, dizendo, né, deixa eu lembrar aqui a frase agora que fugiu, né? Isso, né? Mães de joelho, filhos de pé, né? Então essa é a frase. Estava tentando lembrar ela aqui certinho, achei que eu estava errado, mas é essa mesmo, né? Então, mães de joelho, filhos de pé. E isso é importante mesmo. Se nós queremos ter os nossos filhos, né, indo adiante, né, pregando a palavra de Deus, sendo de repente esposas de pastores, missionários, ou mesmo que não vão se envolver de forma assim, né, no ministério pastoral, missionário, né? Mas pelo menos que vão estar ainda engajados em servir ao Senhor dentro de uma igreja, ensinando os nossos netos, inclusive, nos caminhos do Senhor. Nós precisamos correr atrás, né, de batalhar realmente, guerrear pelos nossos filhos, pela nossa família. Quarto, questão que nos chama a atenção aqui na vida de Joquebede. Joquebede, então, é uma mãe amorosa, Joquebede é uma mãe corajosa, Joquebede é uma mãe guerreira e Joquebede também é uma mãe de fé. Amém, irmãos? Aí a pergunta para você, mãe, quanta fé você tem? Quanta fé você tem? Em muitos momentos, né, da vida a qual nós precisamos lutar pelos nossos filhos, às vezes nós paramos de lutar justamente porque a fé parece que se esvade de nós, né? Parece que ela some. Mas se nós temos fé, nós vamos continuar. Até o último suspiro da nossa vida, nós vamos continuar
buscando em Deus pelos nossos filhos, crendo na promessa do nosso Deus. Amém, irmãos? Provérbios diz o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Eu sei que o texto está dizendo aqui que às vezes pode até ser que ele vai desviar, ele vai sair dos caminhos do Senhor, mas mesmo lá no mundo ele vai lembrar dos ensinamentos da palavra de Deus. Mesmo lá no mundo, quando ele estiver fazendo coisas erradas lá, o Espírito Santo vai incomodar ele com a verdade a qual ele conhece. E ele pode, inclusive, voltar aos caminhos do Senhor. Justamente por conta daquele trabalho qual nós fizemos ali, ensinando. Então nós não podemos desanimar de maneira nenhuma. Ela não deixou seu filho, a própria sorte. Ela confiou em Deus. Amém, irmãos? Ela não deixou seu filho lá, vai morrer mesmo, está todo mundo morrendo, morre também. Está todo mundo indo para esse caminho, então vai também. Não, ela não fez isso. Ela teve fé em Deus, ela buscou Deus, ela realmente ali lutou diante de Deus pelo seu filho, e ela lutou com fé. Por conta de sua fé, Deus livrou o seu filho, e inclusive exaltou o seu filho. Amém, irmãos? Aquilo que era para ser uma história de tragédia. Imagina o que era para ser a vida de Moisés. Eu não sei como é que eles matavam as crianças, mas não importa muito, Quando se fala sobre matar uma criança, a gente a coloca como um nível acima do homicídio, não é assim? Porque é uma criança que está se tirando a vida. Mas eu acredito, amado, que os egípcios ali matavam os hebreus e não era de uma forma, talvez ali era decapitado mesmo. Pegava a criança ali na frente da mãe, decepava, cortava ali a cabeça. Talvez era dessa forma. Não sei. A gente não pode, nunca menosprezar a maldade humana. Talvez no primeiro momento onde prenderam, juntaram todas as crianças, talvez colocaram ali em uma rua da cidade e passaram ali as tropas, de cavalos, carruagens em cima daquelas crianças. Não sei como mataram as crianças. Mas eu sei que a história de Moisés era para ser uma história triste. Mas por conta do amor daquela mãe, a coragem daquela mãe, o desejo dela de lutar pelo seu filho, da fé que ela teve em Deus, a história dele não foi uma história triste, mas foi uma história realmente gloriosa. Deus exaltou aquele menino a se tornar o líder da nação de Israel, dos hebreus. Fez com que aquele menino libertasse ali, fosse o canal de Deus, usado por Deus, com o poder de Deus, para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Alguns dizem que a nação de Israel que saiu do Egito naqueles dias, sendo libertado ali por Deus, por intermédio de Moisés, foi de pelo menos de 1.300.000 a 2 milhões de hebreus que saíram daquele lugar. Olha só. A mudança gloriosa a qual teve na vida daquele menino. E nós sabemos, amado, eu sei, algumas mães aqui não têm seus filhos aqui hoje. Mas eu sei, que se você seguir os exemplos aqui de Joquebede citado nas Sagradas Escrituras, você também pode livrar seu filho, de uma história, talvez de um desfecho, de um final terrível, fazer com que aquele final seja mudado, seja transformado. E seu filho, de repente, pode voltar aqui à igreja, se um homem, se tornar um pregador da palavra de Deus, se tornar um pastor. Talvez se a filha também pode se tornar a esposa de um pastor, de um missionário, ou até mesmo estar aqui envolvido na igreja local, ensinando na escola dominical e tantas outras coisas. Mas pode ser uma vida completamente transformada, se nós seguirmos aqueles exemplos dos quais a palavra de Deus nos dá. Amém, irmãos? É justamente isso. Então, Joquebede é uma mãe amorosa. Joquebede é uma mãe corajosa. Joquebede é uma mulher guerreira. Joquebede é uma mãe de fé. E Joquebede, por último, Joquebede é uma mãe devota a Deus. Demonstrava profunda devoção a Deus. Com certeza. Imagina a história. Aquela menina, sua filha, vai lá e diz àquela rainha, àquela princesa, olha, tem aí, eu vou procurar uma hebreia para cuidar de seu filho. E ela então vai lá e traz a sua própria mãe. Aquela princesa olha e fala assim, você vai cuidar do meu filho. Imagina se alguém falasse isso para você. Você vai cuidar do seu próprio filho e eu ainda vou te pagar um salário. Você ri até aqui, Às vezes tem que cuidar do filho dos outros para ganhar uma mixaria. Mas agora imagina o valor o qual a princesa pagou ali para a mãe de Joquebede. Para Joquebede, mãe de Moisés. Imagina ali o valor o qual ele pagou. Imagina só. E agora, aquela mulher cuidando do seu próprio filho. Com certeza, irmãos, aquela mulher, ela não ensinou para Moisés
sobre os deuses do Egito. Talvez até possa ter ensinado, mas talvez ela falava, olha, esse Deus do Egito, esse Deus da cultura judaica, esse Deus, mas ela vinha, né, ali já atravessando também, mostrando o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Todos esses deuses do Egito são deuses vãos, mas olha, o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Era uma mulher com tamanha, né, devoção. Com certeza ela ensinou seu filho sobre o único e verdadeiro Deus. Olha aí comigo mais uma vez, lá em Hebreus capítulo 11, vira para lá comigo mais uma vez. Olha o versículo 24 ao versículo 26. E nós vamos encontrar justamente, né, aquilo que nos dá respaldo para pensar assim. Olha o verso 24 a 26, diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém, irmãos? Agora, quem é que havia apresentado Deus para Moisés? Quem é que havia ensinado a Moisés sobre as questões aqui de Deus, sobre os planos de Deus para a nação de Israel? Se não a sua própria mãe Joquebede. Com certeza, né? O povo do Egito, né? A filha de Faraó, não iria ensinar sobre isso. Até mesmo porque não dá para ensinar sobre aquilo que nós conhecemos. Não dá. E eles não conheciam o Deus dos hebreus. Mas veja, Joquebede ensinou o seu filho, demonstrou ao seu filho devoção, ensinou a ele tudo sobre Deus. Inclusive no momento onde chegou, né? Todos os nossos filhos vai chegar um dia que eles vão se dar nesta estrada da vida em uma bifurcação. Onde eles vão ter de fazer a escolha que vai conduzir a vida deles, pela eternidade, inclusive. Eles vão ter que resolver se vão tomar o caminho da direita ou se vão tomar o caminho da esquerda. Agora é óbvio, irmão, se nós os ensinamos, se nós realmente pautamos os nossos ensinamentos sobre eles, sobre a palavra de Deus, ensinando a eles os caminhos de Deus, ensinando por que ele não pode tomar o caminho da esquerda, ensinando por que o caminho largo é ruim, ensinando a eles por que viver neste mundo sem Deus, sem Cristo, vivendo a seu próprio prazer, a sua própria sorte, por que isso é tão tremendo? Isso é tão ruim? É óbvio que quando eles chegarem nessa bifurcação da vida, eles vão saber tomar o caminho certo. Amém, irmãos? Eles vão saber, porque eles foram ensinados, eles foram instruídos para esse fim. Eles foram ensinados. Por isso, né, nós precisamos, o maior trabalho que um pai, hoje inclusive nós falamos, né, sobre isso lá na festinha do João, né, e falamos justamente sobre isso, né, o maior trabalho da vida de um pai, de uma mãe, é justamente colocar o seu filho na rota certa, para atingir o alvo certo. E o alvo, né, de todo ser humano, todos nós fomos criados para servir a Deus, glorificar o seu santo nome. Amém, irmãos? Todos nós. Esse é o alvo, essa é a direção certa que nós devemos apontar aos nossos filhos. A direção que nós devemos colocar a eles. É essa a direção. Joquebede foi uma mãe que colocou o seu filho na direção certa. Quando chegou na bifurcação da vida, que a vida nos traz, ele conseguiu justamente tomar a decisão correta. Amém, irmãos? É justamente isso, mães. Joquebede é um exemplo de mãe a ser seguida. Uma mãe amorosa, uma mãe corajosa, uma mãe que guerreira, né? Guerreia pelos seus filhos, uma mãe de fé e uma mãe devota a Deus. Será que será que seus filhos já viram você em algum momento ajoelhado orando por eles? Será? Como aquela frase, né, que os irmãos acabaram de me lembrar aí, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Mas se a gente não dobrar os joelhos, pode ser que o diabo ele acabe com a vida dos nossos filhos. Então é importante que cada um de nós, né, venhamos tomar aqui os exemplos de Joquebede em nossas vidas. E realmente as mães, né, e os pais também, porque serve para nós também, pais, tomarmos, né, esses exemplos para nossas vidas e agirmos dessa forma. Cuidar dos nossos filhos, sendo realmente um exemplo para a vida deles. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar.
Mas antes de orar, eu quero pedir às mães que não estiveram aqui de manhã, para que possam chegar até a frente aqui. Nós vamos estar passando já a lembrancinha, né, para cada uma delas. Faça favor aí. Vai lá. Cadê as mães? Vamos, a irmã Iracema, a irmã Cristina, a Carol. Quem mais aqui? Irmã Sônia. A irmã Priscila também. Oi? A irmã Margarida. Vamos lá, gente. Quem não estava, né, de manhã. A mãe do nosso irmão Maílson também. Tem mais mãe que não esteve aí de manhã?